Opa, voltando aqui com o programa Os Donos da Bola na TV Guanandi, 1000 pelo Brasil. Quando a gente fala de Brasil, nós vamos direto para o Rio de Janeiro agora. Bom, ele trabalhou nas rádios Globo e CBN e atualmente faz sucesso no YouTube com o canal do Lessa. É setorista do Fluminense e costuma estar sempre bem informado, trazendo em primeira mão as principais notícias sobre o clube. E hoje, para falar sobre as novidades do tricolor das Laranjeiras, o programa Os Donos da Bola fala mais uma vez, tem a honra de receber ao vivo do Rio de Janeiro o grande Vitor Lessa. Seja bem-vindo, Vitor, ao programa Os Donos da Bola. E desde já, eu já te pergunto o seguinte: o 2025, o que de 2024 serviu de lição para que o Fluminense possa ter um 2025 bem diferente do que foi? Seja bem-vindo, boa tarde. Ô, Júnior, boa tarde, é um prazer falar com vocês mais uma vez, sempre uma honra, quando quiser é só chamar. E, bom, depois de um 2024 tão complicado, tão difícil, quando o Fluminense quase foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, eu acho que se isso não serviu de lição para muita coisa, nada mais vai servir, né, Júnior? A verdade é essa. Então hoje o Fluminense está em meio ainda a uma pré-temporada, o Campeonato Carioca já começou, mas o time principal está dentro da pré-temporada, o Fluminense ainda está no mercado buscando reforços, então tudo está sendo construído, está sendo pensado para que o Fluminense tenha um time muito mais equilibrado, um time mais competitivo, um time mais saudável também, do que foi 2024, recheado de lesões, jogadores com problemas físicos. É uma temporada que a gente espera que seja muito diferente, não dá para saber se o Fluminense vai conseguir brigar pelos principais títulos, mas a gente espera um ano muito regular, principalmente porque no comando estará Mano Menezes, agora desde o início, fazendo uma pré-temporada, e ele é um técnico que, se não é um treinador com um estilo de jogo que encanta a todos, né? Geralmente as equipes dele não são equipes brilhantes esteticamente falando, mas é um técnico que tem um histórico de ser muito regular ali, principalmente em competições de pontos corridos, é bicampeão da Copa do Brasil. Então a gente espera, no mínimo, um ano mais tranquilo para o Fluminense. Ô Vitor, agora se fala muito da saída do Arias, do Terans, né? O Fluminense é mercado, futebol. Eu sempre falo que o negócio de futebol é compra e venda de jogadores. A gente, infelizmente, o Brasil, ele vive muito disso. Os clubes subsistem através de venda de jogador. E fala pra gente mais ou menos o que é de concreto da saída desses jogadores, ou mais outros, e dos que estão por vir pro Fluminense. Então, Júnior, vamos lá, fazer um balanço aqui, tentar ser o mais objetivo possível. Em relação ao Terans, jogador que o Fluminense contratou por cerca de 15 milhões de reais, e esse valor agora deve ser maior, porque o dólar valorizou e, obviamente, os clubes, ninguém paga à vista, né? Então o jogador custou muito caro e não deu retorno técnico nenhum e é muito mal avaliado internamente pelo Fluminense em termos de desempenho técnico e físico no dia a dia do clube. Então há uma negociação já muito bem encaminhada, muito próxima de ser sacramentada para que ele vá para o Peñarol, o clube que o revelou. Vai ser um empréstimo gratuito com opção de compra ao final do contrato. O Peñarol vai pagar 100% do Terans. Teve uma reunião ontem no CT Carlos Sachiri. Na verdade, tem 2 dias essa reunião e isso deixou praticamente sacramentado esse acordo. John Arias, o Fluminense recebeu novamente e vem recebendo constantemente propostas do Zenit da Rússia. O Fluminense sabe que se chegar uma oferta razoável, vai ter que negociar o jogador, porque há um acordo para isso. Só que o Arias, a princípio, não quer jogar no futebol russo. Algumas janelas do futebol europeu estão abrindo agora nessa semana. Então ele vai provavelmente aguardar mais um pouco para ver se chega outra proposta. Se não chegar, nada impede também o Arias de resolver de uma hora para outra aceitar a oferta do Zenit e ir para a Rússia. É possível ainda, porque os caras estão em cima e estão insistindo. Então, o resumo da ópera, o Fluminense ainda pode perder o John Arias no começo desta temporada, o que seria muito ruim, obviamente, principalmente pensando em Mundial de Clubes. Então, o que a gente tem aqui de contratações já fechadas: Hércules, que veio do Fortaleza, sim. O Freitas, um lateral barra zagueiro que estreou ontem contra o Volta Redonda, veio do futebol peruano. Paulo Baia, do Goiás. Joaquim Navega, um jovem de 19 anos que veio do futebol uruguaio. Marcelo Pitaluga, goleiro revelado pelo clube, que voltou, estava no Liverpool, ficou 5 anos lá e agora voltou, acabou não dando certo. René, lateral esquerdo, que veio do Internacional. Canóbio, atacante do Atlético Paranaense. Fluminense agora ainda mantém uma proposta para o atacante Rony do Palmeiras, não saiu do negócio. O Fluminense ofereceu cerca de 50 milhões de reais para fechar com o Rony.
salário beirando ali R$1 milhão. Essa proposta está na mesa, depende apenas do Rony aceitar ou não. É a negociação que pode ser concretizada nos próximos dias e o Fluminense ainda busca um primeiro volante mais experiente. O que de fato aconteceu, Vitor, nessa relação, nessa negociação entre Palmeiras e Fluminense e Rony? Parece que o Fluminense teve um desentendimento com os representantes do Rony, ou isso é especulação, ou é maldade da imprensa? Não, tudo é verdade. É um fato que há um desgaste com o staff do Rony, não com o jogador, mas com o staff dele, as pessoas que cuidam, porque ele tem o pai que fica falando com alguns jornalistas, aí tem um representante que fica soltando algumas coisas na imprensa e fala outra coisa para o clube. E inclusive deixou o presidente Mário Bittencourt sem resposta durante algum tempo. Então houve um desgaste e houve uma insatisfação muito grande. Só que o Fluminense tem o Rony como um dos jogadores tops ali dentro dos scouts do clube já há muito tempo. Surgiu essa possibilidade, a proposta foi feita e o Fluminense está disposto a passar por cima disso para fechar com o jogador, que também tem o apoio ali do Mano Menezes. Então esse desgaste, ele é verdadeiro, ele existiu. O Fluminense chegou a se retirar da negociação, mas no fim das contas acabou mantendo a proposta e aí agora o Rony está esperando ver se chega uma proposta do futebol da Arábia Saudita, algum clube com mais grana para pagar o que eles querem. Se isso não acontecer, o Fluminense está na briga. Porque o que acontece? O Fluminense está na frente porque já acertou com o Palmeiras e o Palmeiras dá preferência ao Fluminense na negociação. A Leila Pereira já falou, a proposta do Fluminense está aceita, a prioridade é do Fluminense. Então depende do Rony. Se o Rony vê que não vai ter um clube disposto a pagar muito mais do que ele recebe hoje, no fim das contas ele pode acertar com o Fluminense. Então trata-se de uma possibilidade real. Maravilha. Vitor, eu sou fãzaço do Mário Bittencourt. Eu acho que ele é um presidente arrojado, é um presidente jovem, é um cara de mercado. Eu falo do meu ponto de vista. E ele veio a público no final deste ano de 2024 dizendo que está preparando o Fluminense para uma possível sociedade anônima do futebol. Em que pé está isso? Já existe alguém interessado, algum investidor? Já foi aprovado no Conselho do Fluminense a aprovação porque o Fluminense se torne uma sociedade anônima do futebol? Em que pé que está isso aí tudo? Nada foi aprovado ainda. A gente está numa situação muito embrionária. É claro que isso é guardado a 7 chaves pelo clube. Eu acredito que tenho interessados, só acredito que, não sei se tem proposta, mas acho que já tem algumas sondagens no mercado, mas a gente não tem essas informações ainda. O que é fato é que o Fluminense quer virar SAF e provavelmente vai virar SAF ao longo do ano. Isso é um ano eleitoral no Fluminense. Se não virar SAF, vai ter eleição. Quer dizer, a eleição vai ter de qualquer jeito. A questão é saber se o futebol vai estar no jogo ou não, né? Mas é um ano que promete muitas mudanças fora de campo também no Fluminense. Mas o que eu posso dizer para vocês, o que eu ouvi recentemente, é que ainda não há nenhuma situação avançada para o Fluminense virar SAF. Ainda não há. Você tem que passar no Conselho Deliberativo, depois vai para os sócios têm que aprovar numa Assembleia Geral e só depois o clube virar SAF e aí pode fechar com algum investidor. Mas é fato o interesse, a vontade e acredito que é algo que realmente vai acontecer ao longo de 2025. Vitor, agora o que você espera como um setorista, como um cara que torce para o Fluminense, que tem uma história no jornalismo, o que esperar do Fluminense em 2025 e sobretudo no Super Mundial de Clubes da FIFA? O Fluminense está guardando na manga alguma outra contratação mais bombástica que você pode trazer para a gente em primeira mão aqui, não? Ô Júnior, bombástica ainda não... A contratação do Rony seria bombástica porque tem uma rejeição enorme, então ia ser uma bomba mesmo. Mas não tem outro nome por enquanto em mente. A gente está correndo atrás, está apurando, mas ainda sem nenhuma confirmação. Eu acho que o Fluminense ele mudou o perfil de contratação, ele buscou jogadores mais jovens, hoje ele tem um time com mais saúde, isso é fato. Tem setores mais equilibrados, mesclando jogadores mais jovens com jogadores mais experientes, né? Você vê o Fuentes, lateral esquerdo, que veio do futebol colombiano, jogador jovem ainda, muito jovem. Contratou o René, que já é um cara mais experiente, mas é um cara muito irregular. Na zaga tem o Thiago Silva e tem outros jogadores mais jovens. Na lateral direita a mesma coisa. No meio de campo, a tendência é caminhar para o mesmo sentido, chegando um volante mais experiente para mesclar com o Bernal, que é muito jovem. No ataque tem jogadores mais jovens, jogadores mais experientes. Então eu acho que o caminho ele está bem traçado. Eu acho que o planejamento ele está sendo bem feito, diferente do que foi ano passado. Há um elenco equilibrado. Agora o futebol é muito complicado, né? Porque
para dar certo depende de uma série de coisas, depende do encaixe, depende do time comprar a ideia do treinador, da evolução do trabalho, dos resultados também ajudarem. Então é difícil dizer o que vai acontecer, mas a minha expectativa é positiva para um ano competitivo, para chegar no Mundial, por exemplo, e passar no mínimo para os oitavos de final, que eu acho que o grupo oferece isso. Então eu tô acreditando num ano positivo, de uma forma geral. Tô acreditando num Fluminense bem mais estável e com condições de brigar por um título, por uma Copa, algo nesse sentido, e fazer um brasileiro bem regular, de primeira parte da tabela. Maravilha, Vitor. Obrigado pela sua participação. Que Jesus continue abençoando a sua vida com sucesso. Você que é um cara incrível, de uma humildade gigantesca, que te faz ser essa pessoa diferente que você é. Obrigado pelo carinho com a gente, pela disponibilidade, tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado. Ô, Júnior, também desejo que Deus abençoe todos vocês e eu que agradeço o carinho que vocês têm por mim, a moral. É muito bacana ouvir isso e sempre que puder e for possível, estou à disposição aí para a gente trocar uma ideia. Obrigadão mesmo pela oportunidade e até a próxima. Valeu, grande Vitor! Vai, Flusão, Vitor! Grande abraço, garoto! Tá aí, gente, grande Vitor Lessa. Acompanhe o canal dele no YouTube, YouTube/Vitor Lessa, canal do Lessa, na verdade, para você ficar antenado sobre as novidades do futebol carioca, mas sobretudo sobre o Fluminense.